Olá pessoal, eu sou o Emerson, sou enfermeiro Emerson Roberto de Oliveira, sou enfermeiro do Hospital das Clínicas aqui da Universidade Federal de Minas, sou teleconsultor do serviço do Centro de Telesaúde do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Atendo teleconsultorias já há algum tempo, né? Então estamos aqui para discutir o tratamento de lesões cutâneas, no caso a prevenção de úlceras por pressão e cuidados com a pele. Respondo também às teleconsultorias na área de saúde do idoso, sou especialista em gerontologia e estomaterapeuta, uma área da enfermagem, né, que trata lesões cutâneas, incontinência e estomas em geral. Bom, pessoal, o seguinte, úlceras por pressão. A primeira situação a ser discutida é a terminologia. Comumente encontramos vários profissionais de saúde, né, usando termos como úlcera de pressão, úlcera de decúbito, escaras. Na verdade, o termo correto, reconhecido por sociedades tanto nacional quanto internacional do tratamento e prevenção de úlceras, é úlcera por pressão. Então, só para iniciar a nossa discussão, para ficar bem claro, né, o termo utilizado correto para registro em prontuários, para que as documentações sejam feitas conforme a terminologia correta, o termo certo a ser utilizado é úlcera por pressão. Interessante discutir com vocês essa questão de etiologia pelo seguinte, a gente tem aí um novo paradigma a ser desbravado, né, com relação ao tratamento e prevenção de úlceras por pressão. Na verdade, o que acontece com relação à etiologia? Quando se fala em úlcera por pressão, o profissional, o familiar, as pessoas que cuidam em geral, imaginam que a lesão é causada somente pela pressão, né? Na verdade, essa pressão aumentada, ela leva assim um fechamento do capilar, né? Ou seja, um comprometimento na circulação que compromete, na verdade, a irrigação daquele tecido ou daquela área, né, onde existe a pressão local. Mas não sendo o suficiente ou o grande responsável a pressão pelo aparecimento das úlceras. É interessante a gente avaliar, como no segundo tópico, a somatória da pressão aumentada com a fricção e o cisalhamento. Bom, em uma aula anterior a gente já citou sobre o que seria fricção e cisalhamento, mas vale a pena relembrar que cisalhamento é o processo de escorregar que o paciente que tem um comprometimento funcional, né, a mobilidade comprometida, na maioria das vezes ele tende a escorregar na cadeira de rodas, no leito, na poltrona, e esse escorregar ele faz com que existe uma força maior do peso do corpo contra a superfície, fazendo uma espécie de deslocamento, né, do tecido da derme com epiderme do tecido subcutâneo. Isso agride a pele, né? Isso agride aquela parte, aquele tecido em específico. Além disso, a gente tem a fricção. A fricção é o escorregar, né? Perdão, é o friccionar no leito, é o arrastar no leito. Muito comum quando os profissionais de saúde vão mobilizar um paciente no leito para a troca de uma fralda, para colocar uma comadre, né? Então, às vezes acontece de arrastar o paciente no leito. Tudo isso somado à umidade, né? E a fatores como idade, a questão de suor, secreções, né? Excreções, tudo isso propicia o aparecimento de úlceras por pressão. Bom, quando se fala em hiperemia reativa, por exemplo, ao avaliar um paciente acamado, o profissional de saúde tende a inspecionar a pele desse paciente. E é comum encontrar áreas de hiperemia, ou seja, aquele vermelho local, que acontece de forma reativa e não reativa. Quando acontece de forma reativa, positivo, você
virou o paciente, fez a mudança de posição e observou que aquele vermelho desapareceu imediatamente. Agora, se essa hiperemia não é reativa, ou seja, se ela permanece, isso é algo que tem que ficar se atento, porque nesse momento eu já começo a classificar uma úlcera por pressão. Eu já começo a identificar o aparecimento de uma úlcera por pressão. A hiperemia sem embranquecimento, né? E a hiperemia reativa, é a diferença. A hiperemia sem o embranquecimento é a hiperemia não reativa. A hiperemia reativa é aquela onde imediatamente ela desaparece. Existe uma nova, já não é nem tão nova mais, já tem alguns anos, que já se discute sobre lesão tissular profunda, né? O que seria uma lesão tissular profunda? Quando eu tenho uma pele lesada, né? E eu não tenho condições de classificar, ou seja, eu tenho uma úlcera por pressão, eu inspeciono essa úlcera por pressão e ela está recoberta de tecido desvitalizado, recoberta de necrose. Aí a pergunta, quanto de tecido se perdeu? Eu não tenho essa resposta, porque eu tenho ali um monte de tecido inviável que me impede de saber se eu destruí tecido até chegar no osso, no tendão. Então, nesse momento, eu chamo de quê? De lesão tissular profunda. Nesse momento, eu não tenho como classificar, eu só classifico de lesão tissular profunda. Eu não sei falar se ela é de primeiro estágio, segundo, terceiro ou quarto estágio, né? A visão atual, né, ela mostra que a úlcera por pressão ela está relacionada também à questão sensorial, né? Ou seja, por exemplo, a gente está dando exemplo aí do paraplégico, né? Uma pessoa que é um cadeirante, ele tem um comprometimento sensorial, ele tem uma diminuição desse sensório e também da mobilidade. Então esse paciente, ele acaba tendo um risco maior porque ele não tem a necessidade, ele não sente a necessidade de se mobilizar. E com isso ele acaba ficando muito tempo na mesma posição e automaticamente contribuindo para o aparecimento da úlcera por pressão. Idosos em geral, né, o comprometimento da funcionalidade da pessoa idosa favorece o aparecimento de uma úlcera por pressão, devido a essa diminuição de atividade e mobilidade. Em geral, o idoso ele tende a ficar mais tempo sentado, ele tende a ficar mais tempo acamado, se não for estimulado adequadamente, né? Como eu disse anteriormente, a gente tem a questão da umidade da pele, a fricção, cisalhamento e o déficit nutricional e idade extrema como fatores que favorecem o aparecimento de úlceras por pressão. Esse slide ele identifica localizações mais comuns de úlcera por pressão, né? A gente pode visualizar que a posição assumida pelo paciente no leito, ela pode ou não, né, favorecer o aparecimento de uma úlcera por pressão. Em geral, as mais comuns são calcâneo, trocânter, tornozelo, escapulares, sacral, isquiática, né? Então isso está bem relacionado, olha, eu tenho úlcera por pressão em pavilhão auditivo, isso depende muito do posicionamento assumido pelo paciente. Nós temos slides nessa aula ainda que vão ilustrar melhor essa questão. Estudos mostram o efeito patológico da pressão excessiva nos tecidos moles. É interessante esse estudo, porque é um estudo já antigo, né? Um estudo de 1961, que avaliou pressão, né? Pressão local em milímetros de mercúrio em áreas específicas, né, e em determinado tempo. Daí vem a prescrição de mudança de posição do nosso paciente, uma prescrição muito comum que a maioria dos profissionais de saúde fazem, né, aos pacientes. Olha, esse paciente ele precisa ser mudado de decúbito a cada 2 horas para evitar uma úlcera por pressão. Isso vem de quê? De estudos que mostraram que quando a pressão for maior ou igual a 70 milímetros de mercúrio por mais de 2 horas, isso é o suficiente para causar danos, né? Agora, pressões de 35 milímetros de mercúrio por pouco tempo ou por períodos curtos não ocasionam danos. Mas o interessante é que a maioria dos pacientes, principalmente expostos a condições como umidade excessiva,
leito inadequado, colchões inadequados e até mesmo devido ao peso do paciente, a fricção durante a mobilização, cisalhamento em excesso ou presente por serem acamados ou cadeirantes, tudo isso favorece a pressão maior que 70 milímetros de Hg, causando então as úlceras por pressão. Bom, é importante também, estudo também antigo, mas que já relaciona de forma muito forte a incontinência urinária e fecal na tolerância dos tecidos, ou seja, o pH da urina, o pH de fezes, tudo isso, a umidade excessiva, o suor excessivo, tudo isso tem que ser avaliado pelo profissional, pois isso facilita, isso propicia o aparecimento da úlcera por pressão. A frequência de úlcera por pressão também dobra em pacientes com mais de 85 anos, quando comparados a pacientes de até 75 anos. Então, é interessante que parece ser pouco tempo, mas um idoso com mais de 85 anos, né, ele tem o dobro de chances de ter uma úlcera por pressão comparados a pacientes com menos de 75 anos. 75 anos já é suficiente para mostrar aí a fragilidade, né, do nosso idoso, já é conhecido até como um idoso frágil. Alguns fatores, né, podem desencadear o aparecimento de úlcera por pressão, fatores intrínsecos e fatores extrínsecos. E relacionado aos fatores intrínsecos, chama muita atenção a questão do comprometimento nutricional, a idade aumentada e a diminuição da pressão arteriolar. Então, o que acontece nesse contexto? Pacientes desnutridos, pacientes muito idosos, pacientes com circulação, hipotensões, isso facilita, isso propicia o aparecimento de úlceras. Além disso, né, fatores que já é mais fácil de controlarmos, umidade da pele, evitar a fricção e o cisalhamento. Indicador da qualidade da assistência. É interessante isso, porque hoje todo serviço de saúde discute indicadores. Todo serviço de saúde hoje fala em qualidade da assistência, em referência em assistência. Tudo isso é fundamental e sempre a úlcera por pressão é um dos fatores a serem acompanhados como indicador de qualidade da assistência, né? Então, a educação permanente, ela é fundamental para trabalharmos o risco e a prevenção da úlcera por pressão. Isso impacta de forma muito pesada no financeiro, seja no financeiro da instituição de saúde, seja no financeiro do nosso paciente, pois o tratamento ele acaba sendo muito caro, é muito complicado tratar uma úlcera por pressão. Então, nesse caso, a prevenção é sempre a melhor escolha. O pouco conhecimento dos profissionais, isso é uma realidade, infelizmente. As pessoas ainda tendem a direcionar a prevenção da úlcera por pressão de uma forma muito banalizada, né? Existe muita ciência, existe muito conhecimento por trás, tanto da prevenção quanto do tratamento. E não é todo profissional de saúde que possui essa capacitação. Eu vejo isso pelo momento, eu sou um professor universitário há anos e conheço a realidade do aluno que passou numa graduação, teve essa abordagem, do aluno de pós-graduação que não teve essa abordagem. Então não é sempre que a gente tem essa realidade. Infelizmente o conhecimento acaba sendo insuficiente e gera assim um aumento maior das úlceras, do aparecimento de úlceras no serviço de saúde. Bom, a integração deficiente dos níveis de atenção, isso é um outro ponto crítico, né, a ser abordado, né? A dificuldade de comunicação existente entre uma alta hospitalar e o acolhimento na saúde pública. A gente ainda encontra muita deficiência nesse contexto, onde as pessoas não comunicam entre eles o nível de necessidade de um paciente que está recebendo alta, as condições desse paciente durante uma internação domiciliar, um acompanhamento no domicílio e o que ele precisa para se cuidar, para prevenir uma úlcera por pressão. Felizmente, essa comunicação nos níveis de atenção também é um fator muito crítico. E assistência domiciliar deficiente, né? Apesar da existência de alguns programas de atenção domiciliar,
não são todos os municípios do nosso país que possuem essa estrutura, né? E mesmo assim a gente entende que os domicílios não estão preparados, na maioria das vezes, não só os domicílios, mas a própria família não está preparada para realizar a atenção na prevenção que o paciente precisa. O conhecimento sobre essa prevenção é fundamental, né? Incluir essa família, muito interessante, porque quem cuida, quem está mais próximo, a família, mas incluir o cuidador no processo de cuidar com a educação efetiva, indicando o que é melhor, né, para a prevenção da úlcera com o nosso paciente. Dentre estas orientações, a gente coloca aí algumas dicas, né, na nossa assistência à pessoa idosa para a identificação de risco desses fatores intrínsecos e extrínsecos, chamando atenção para a nutrição, chamando atenção para a questão da idade do meu paciente, para a pressão local, para a umidade, como já discutimos anteriormente. E uma proposta de plano de cuidados na prevenção. É fundamental que esse paciente ele seja acompanhado por um profissional de saúde periodicamente para que ele possa identificar os riscos, né, do aparecimento de uma úlcera por pressão. E a partir daí que seja feito um plano de cuidados, uma prescrição efetiva para que esse plano seja feito de forma cuidadosa por aquela família ou por quem quer que seja responsável pelo cuidado. Educação de profissionais, pacientes e cuidadores, fundamental, né? Como eu disse, é um processo lento e, infelizmente, falta conhecimento de quem cuida, não só do cuidador informal, mas também do cuidador formal, seja ele um profissional de enfermagem, seja ele um outro profissional da área de saúde que esteja prestando cuidados. Avaliar resultados. Isso é fundamental no processo de assistência. O que eu prescrevi, o que eu orientei está sendo feito, está tendo resultados positivos, né? Isso faz a diferença no nosso dia a dia. Para que a gente possa ter um resultado mais efetivo, temos que ter um acompanhamento. Dentro do plano de cuidados, a gente sempre pensa, né? Qual o melhor cuidado para a pele do meu paciente? Como que é a limpeza desse meu paciente, a higienização, a hidratação? Tem algumas dicas interessantes, como, por exemplo, não massagear proeminências ósseas. Até um pouco tempo atrás, era se ensinado durante aos processos de cuidar que a massagem, ou seja, a realização de massagem nas proeminências ósseas ativava a circulação e promovia uma circulação local melhor. Hoje em dia sabe-se que se o paciente é acamado e tem um risco de uma úlcera por pressão, eu não devo massagear proeminências, porque assim eu posso contribuir para a destruição da pele e do subcutâneo, do tecido envolvido naquela proeminência. Umidade em excesso, né? Quando a gente fala em umidade, nós temos que pensar o seguinte: a umidade não é só do xixi, não é só das fezes, né? Eu tenho que pensar que o meu paciente, ele pode estar em excesso, com a sudorese em excesso, né? Que compromete, mantém esse paciente molhado por mais tempo. A frequência da troca da fralda, isso é uma polêmica na assistência, né? Eu troco de 2 em 2 horas, eu troco de 3 em 3 horas. Eu costumo dizer o seguinte, em uma prescrição de enfermagem, por exemplo, como no meu caso, eu coloco que avalie-se a necessidade da troca a cada 2 horas, para que seja então necessário a troca durante a mobilização do paciente, né? Isso é uma alternativa. Proteção com coberturas, né? Eu posso usar um filme transparente, que é uma boa escolha. Já existe no mercado spray cutâneo, que são sprays que protegem a pele, formando uma película que não sai na água, né? Os filmes transparentes, como eu disse anteriormente, mais acessível, né? E protege as proeminências. É claro que nada disso substitui também a mudança de decúbito, que é fundamental. Bom, técnicas corretas da mudança de decúbito e posicionamento. É muito comum profissionais tenderem a querer realizar a mudança de posicionamento do paciente sozinho. Isso não é interessante, é sempre bom que 2 pessoas façam a mobilização do paciente.
O uso do traçado, né, no leito do paciente é fundamental. Quando se fala em traçado, para quem não domina, o lençol que fica atravessado na cama de um paciente hospitalizado, muito comum, não é simplesmente, tem gente que acha que aquilo ali é para prevenir de não molhar o colchão. Não, aquilo ali é para que o profissional de saúde possa mobilizar o paciente por aquele lençol sem ter que arrastar o paciente, né? É a melhor escolha. Uso de equipamentos no posicionamento, né? Por exemplo, adequados por posicionamento. Calcânios, joelhos. Como que a gente faz isso? Eu tenho condições de colocar colchins, né, de espuma específica para levantar o calcanhar do meu paciente, para não deixar o joelho encostar um no outro. No mercado já existem algumas botas específicas que são de ar ou de um material espumoso, muito semelhante com o conhecido colchão caixa de ovo, né, que o pessoal usa na prevenção da úlcera, para ser colocado nos calcânios, para evitar uma ferida. Até um próprio travesseiro, elevando o calcânio do paciente para que ele não fique em contato direto com o colchão. É muito interessante no alívio da pressão. Ingesta adequada de alimentos e líquidos, né, na prevenção. Eu tendo aí um paciente bem nutrido, eu vou ter uma pele mais hidratada, um paciente bem hidratado, um paciente bem nutrido, eu vou ter um paciente mais forte, eu vou ter uma pele bem hidratada, menor risco de rompimento e aparecimento da úlcera por pressão. Orientações de risco e cuidados para a família, né? São diversos, né, pessoal? Dentre esses, assim, a mobilização de 2 em 2 horas com o paciente deitado, a mobilização no máximo de 1 hora quando o paciente estiver sentado ou quando ele estiver com a cabeceira elevada. O melhor colchão, né? A gente sempre pergunta qual que é o melhor colchão, né? No mercado temos vários tipos de colchões. Desde o colchão mais simples, sendo um colchão caixa de ovo, como o pessoal chama, que tem, na verdade, é um colchão piramidal, que tem aquelas espículas, né? Ele protege, mas ele tem que estar sempre acima de um outro colchão. Ele tem que ser avaliado periodicamente, porque se as espículas estão amassadas, é hora de trocar, ele não tem mais a eficácia esperada. Colchões de ar são muito interessantes, colchões que têm um alívio intermitente de pressão, colchões pneumáticos ligados na energia elétrica que proporcionam um alívio de pressão intermitente. Temos também no mercado colchões de espuma viscoelástica, que são de ponta, né? São colchões onde você é uma espuma específica que ela aperta naquele lugar de proeminência e depois ela alivia sem deformar. São colchões bem interessantes para o uso na prevenção. E é bem interessante, como eu já disse, a diferença, né? O profissional de saúde ele tem que saber que o paciente sentado é diferente do paciente deitado, se esse paciente é paraplégico, qual que é a realidade dele, né? O paciente sentado, se ele fica sentado, ele não pode ficar mais de 1 hora. É comum, né, eu trabalho com geriatria e gerontologia há alguns anos, é comum as pessoas acharem que o idoso tem que passar horas na poltrona assistindo televisão. Isso não é interessante, ele não pode ficar mais de 1 hora sentado, porque ali ele tem uma descarga de peso e de pressão local na região dos ossos do quadril. E com isso acaba tendo uma úlcera esquiática, uma úlcera sacral e aumenta significativamente o risco por estar mais de 1 hora. A mesma coisa acontece com o paciente com a cabeceira elevada. Agora, o paciente deitado, é interessante a gente pensar que 2 horas é o suficiente, porque uma pessoa deitada, ela tem uma distribuição de peso por todo o corpo. É diferente de uma pessoa sentada, que acaba tendo uma distribuição concentrada, né? Então isso faz a diferença. Como já disse, o colchão adequado, já discutimos, bem interessante. É importante discutir isso com a família. O melhor colchão, esse colchão, as pessoas acham que às vezes, eu comprei um colchão caixa de ovo e ele dá. Não, não dá. Ele tem que ser trocado, ele tem que ser acompanhado, porque na maioria das vezes ele acaba sendo prejudicial e não atende a proposta da prevenção. Bom,
Com relação ao cisalhamento e fricção, interessante algumas dicas, como anteriormente já foi dito, a questão do uso do traçado, né? O uso do lençol móvel para mobilização do paciente. É importante que isso seja feito. O paciente não deve ser arrastado por um único profissional, por um único cuidador familiar. É fundamental que pelo menos 2 pessoas façam essa mobilização para evitar que esse paciente se arraste ou que este paciente seja arrastado no leito, né? Os horários rigorosos de posicionamento, reforçando a necessidade da mudança a cada 2 horas do paciente deitado, a cada 1 hora do paciente sentado ou com cabeceira elevada, né? Aliviando pressão. Limitar o tempo de cabeceira elevada a mais de 30 graus. É claro, né, gente, tem algumas situações que as pessoas questionam. Mas e o paciente que está com insuficiência respiratória? E o paciente? É claro que eu tenho que entender o que é o melhor para o meu paciente naquele momento. Se o meu paciente não tolera uma posição abaixo de 30 graus para respiração, infelizmente ele vai ter esse risco na úlcera por pressão, né? O paciente está recebendo uma dieta, a cabeceira tem que ficar elevada. Claro, a cabeceira tem que ficar elevada enquanto o paciente recebe uma dieta, sem dúvida nenhuma, mas é um risco a mais para o meu paciente. Então, quando possível, manter o máximo possível essa cabeceira a menos de 30 graus, né? Isso é uma orientação que a gente faz em geral para os pacientes acamados. Almofadas, travesseiros, sempre, né? Os colchins, entre as áreas de proeminência de joelho, de tornozelo, nos calcâneos, elevando o calcâneo. Fundamental, podem usar aqueles dispositivos que eu citei anteriormente, como botas de colchão pneumático, botas de colchão piramidal, do mesmo material do colchão piramidal, botas de ar, né? Botas com ar em geral para alívio de pressão, também já existem no mercado. Com relação a inspecionar a pele ao mudar de posição, isso é papel do cuidador, é papel de quem cuida, papel do profissional de saúde, porque nesse momento eu estou avaliando se existe algum sofrimento cutâneo, se existe algum indício de início de úlcera por pressão. Fundamental essa inspeção para que eu possa cuidar, prevenir e até tratar se for necessário. Algumas imagens agora, algumas das próximas imagens, são para ilustrar, né, algumas das dicas que eu fiz, né, no decorrer da aula. O uso do relógio para mudança de decúbito, né? É interessante, vocês podem observar, que ali mostra, né, a cada 2 horas o posicionamento que o meu paciente tem que estar. Por exemplo, de meio-dia a 2 ou de meia-noite às 2, decúbito dorsal. Então, se eu quero acompanhar o meu paciente, eu verifico se de meia-noite às 2 ele está nesse decúbito dorsal. Decúbito lateral esquerdo, de 2 às 4. Muito utilizado esse relógio em unidades clínicas, instituições de longa permanência para idosos, serviços de terapia intensiva, né, os centros de terapia intensiva, porque ali o profissional consegue acompanhar se está sendo feito de forma rigorosa essa mudança do posicionamento do paciente. Mais uma ilustração do uso de travesseiros, colchins, né, em áreas de proeminência. Importante ressaltar no círculo abaixo, um simples travesseiro mostrando o auxílio na prevenção da úlcera, aliviando pressão de calcâneo. Ali eu tenho uma pressão, né, pelo peso do corpo contra um colchão, né? Então, ali eu tenho músculo, eu tenho tecidos, tudo que acaba sendo pressionado pelo osso quando o meu paciente está deitado. É uma tendência, uma foto para ilustrar como que o nosso próprio peso faz pressão nessas áreas de proeminência. Mais uma vez, ilustrações de áreas de proeminência. Occipital, cotovelo, calcâneo, isquio, trocânter. Isso depende do decúbito, né? Olha para vocês verem, ali nós temos decúbito dorsal, decúbito lateral, decúbito de ventre, né? O ventral ou prona. As áreas de proeminência, né? Então, em cada decúbito eu tenho que preocupar com uma área específica. Interessante que, não sei se é de conhecimento, né, do pessoal em geral, mas até longas cirurgias hoje, como por exemplo transplante, todos os pacientes que vão para uma sala de cirurgia, ele já entra para fazer com toda a prevenção, com filmes transparentes,
em todas as áreas de proeminência ou hidrocoloides para prevenir a úlcera por pressão. Já se usa um colchão específico na mesa cirúrgica, porque esse paciente vai ficar horas para um transplante e depois ele volta, às vezes, com uma úlcera por pressão devido à cirurgia longa, né, uma cirurgia longa, com um tempo bem extenso, que pode propiciar o aparecimento da úlcera por pressão. Ali, locais comuns, né, da úlcera também, vocês podem ver, eu deixei o termo decúbito, né, porque é uma figura de ilustração, só porque vocês vão encontrar na literatura, tá? Vocês vão encontrar decúbito, vocês vão encontrar até escara, tá? Mas o termo correto é úlcera por pressão, tá? E aí vocês podem ver o quê? A região de isquio, trocânter, sacral, calcâneo, isso tudo de um paciente o quê? Um paciente sentado. Olha como um paciente sentado, ele tem os pontos de pressão focados nas costas e na região do quadril. Já o paciente deitado, olha como é mais distribuído os pontos de pressão. Aí vem a diferença de não ficar mais de 1 hora sentado e poder ficar até 2 horas deitado, pela distribuição da pressão. Essa foto é uma foto que ilustra uma posição sofrível de pacientes, às vezes, em centro de terapia intensiva, em clínica médica. Olha a posição sofrível desse paciente, né, com relação à coluna do paciente, né, coluna vertebral. Olha o risco de lombalgia, de dores, né, do meu paciente, o retorno venoso comprometido, o risco de formação de um pé equino, o risco de uma úlcera por pressão de calcânio, uma úlcera sacral. Então, assim, o posicionamento do meu paciente, ele é fundamental e isso cabe na prescrição de cuidados. Uma foto ilustrativa, uma foto que a maioria dos profissionais de área de saúde conhece, tentando mostrar o que é um capilar sem pressão e um capilar com pressão. Olha o que acontece quando eu estou sentado, como estão os capilares, como estão sofridos os capilares que irrigam aquela área em específico. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês. Essas são as referências utilizadas e espero que a gente tenha contribuído para a melhoria aí do nosso conhecimento com relação ao cuidado aos nossos pacientes portadores de úlcera por pressão. Muito obrigado a todos.